prever uma tecnologia, gente, é uma tarefa difícil, né? A gente pode dizer que, inclusive, ela é cercada de muitos perigos. Para você ter uma ideia, a gente pode listar aqui alguns desses, como a incerteza, né? Por exemplo, a falta de confiabilidade nos dados que você está utilizando para prospectar. A própria complexidade que existe entre as inúmeras associações que vão existir com o mundo real, né? Desta tecnologia que você está tentando prospectar. Outro seria a tentação de repente você ser levado a pensar de forma emocional e imaginar apenas futuros extremamente interessantes, ou seja, ser demais otimista com relação à prospecção. Acaba sendo um verdadeiro calcanhar de Aquiles, né? Uma outra seria, de repente, os perigos associados a forçar fatos, por exemplo, um tanto flexíveis, ou seja, um padrão já quase que pré-definido, pré-concebido, né? Então, seriam algumas dos perigos da realização de qualquer tipo de prospecção. E aí, para a gente tentar compensar essa tal ambiguidade e a incerteza que estão relacionadas com o processo de prospecção, foram desenvolvidas algumas metodologias para auxiliar nesse processo, para nos auxiliar nesse processo. Em geral, a gente pode dizer que quando uma determinada tecnologia ela sai do seu estágio inicial de desenvolvimento lá no laboratório para atingir um processo ou um contexto, na verdade, de uma ampla aceitação no mercado, as metodologias de prospecção que acabam sendo mais apropriadas, elas deslocam-se das técnicas qualitativas para as técnicas quantitativas, né? Que é o que a gente ainda vai conversar um pouquinho mais à frente. O que a gente pode dizer é o seguinte, gente, que, como regra geral, quanto mais complementares forem as formas que uma determinada prospecção pode ser feita, quanto maior o número de métodos implementados, ferramentas utilizadas, mais confiáveis vão ser os resultados. É óbvio que existem questões como o tempo de prospecção, né? Então, se você prospecta para um futuro um pouco mais próximo, as chances são maiores de você lograr êxito com relação àqueles intervalos de possibilidades, nunca definindo valores absolutos, mas intervalos de realidade com relação à previsão de futuro. A gente pode dizer que antes de se implementar a estratégia de prospecção, os métodos eles precisam ser bem avaliados, bem observados, com cautela, de forma que a estratégia para selecionar a metodologia ela está no sistema de pesquisa a ser usado para realizar o teu estudo. Tá? Então, eles podem ser científicos, podem ser baseados em informações de especialistas, né? E assim por diante. Existem vários tipos. Inicialmente, a gente pode dizer que, com relação aos métodos de prospecção, os mesmos eles podem ser classificados em quantitativos e qualitativos. Geralmente eles estão associados ao tipo de dado que você está utilizando, né? Então, os quantitativos seriam aqueles definidos a partir de bases de dados e técnicas estatísticas, onde você frequentemente identifica a extrapolação de tendências, análises bibliométricas, um levantamento, por exemplo, do número de patentes, né, dentro de um cenário que a gente vai ver mais à frente, que fala sobre monitoramento, onde você tem um levantamento de grupos específicos, chamadas famílias de patentes, né, para a definição do estado, por exemplo, atual da técnica que você está tentando prospectar. Então, de repente, quando você leva em consideração os,
os registros para uma determinada palavra-chave no que diz respeito à classificação internacional de patentes, né, o CIP que a gente chama, ou IPC. Então, você define ali a partir daqueles índices quantas vezes uma determinada classificação aparece, ou quantas vezes a mesma acaba representando aquela palavra-chave da qual você tenta, de alguma forma, identificar as principais tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Tudo isso você pode fazer dentro de uma escala temporal. Então, você leva em consideração vários parâmetros e esses parâmetros todos quantitativos. Um outro tipo de classificação seria aquela onde os teus dados eles têm um perfil qualitativo, onde você leva em consideração, por exemplo, as opiniões definidas por especialistas, como é o caso da técnica de Delphi, técnicas de criatividade, entre outras, onde os dados eles já não são mais materializados na forma de valores quantitativos, são dados qualitativos. Uma outra classificação seria aquela que leva em consideração a definição do que você pretende encontrar ou acredita que vai encontrar. Então, você teria os métodos ditos como normativos e os métodos exploratórios. E aí, o que você consegue identificar como critérios de distinção entre eles seria o fato de que os normativos eles são caracterizados por terem início do processo com uma nítida percepção da necessidade futura, então estipula-se, como eu bem coloco para vocês aí embaixo, no slide, estipula-se um futuro desejado para determinar os desenvolvimentos necessários para atingir determinadas metas. Então você realmente inicia o processo de prospecção com uma certa robustez do que identifica como necessidade futura. Então, por isso, a gente caracteriza como um método normativo de prospecção. Você parte de um princípio já regado a estruturas amarradas ou critérios amarrados com relação à tua perspectiva de futuro. E o outro é o exploratório, onde você inicia o processo a partir do estudo ou da exploração das capacidades tecnológicas existentes. É como se você partisse de tendências identificadas agora no presente para uma extrapolação no que diz respeito ao futuro. Então, seriam essas as principais diferenças entre esses dois tipos de métodos prospectivos, onde eles podem ser do tipo normativos ou exploratórios. Lembrando que, obviamente, que você pode estar utilizando aqui dados quantitativos e dados qualitativos. Então, uma classificação não impede a outra e, na verdade, elas acabam se misturando. Né? Então, é só por uma questão realmente de organização que a gente acaba colocando os mesmos em quantitativos e qualitativos com relação aos dados e com relação ao que você espera encontrar no futuro ou explora no que diz respeito ao estudo de futuro, a tua prospecção ser baseada no método normativo ou no método exploratório. Aqui você consegue ter os principais exemplos de técnicas para a busca de informação. Então, eu teria as conferências ou workshops, entrevistas, mapeamento de arcabouço legal, obviamente que é assessorado de forma adequada, para que você tenha termos jurídicos associados, então é necessário. Mapeamento de dados empresariais, mapeamento patentário, painéis de especialistas, painéis sociais, pesquisas de informação junto a peritos, né? Então, opinião de especialistas, por exemplo, métodos como o método de Delphi, a pesquisa Delphi, previsão de especialistas, questionários, revisão bibliográfica, a famosa brainstorming, né, ou tempestade mental,
votação, entre outros, né? São técnicas de busca, para busca de informação, na verdade. São formas que você pode lançar mão para poder obter informações. Aqui neste outro slide, nós já vamos encontrar as técnicas de tratamento das informações. Seriam elas as análises de bibliometria, a análise da indústria, análise de competidores, né? Maturidade tecnológica, partes interessadas, forças motrizes, impactos cruzados, mapeamento de patentes, né? Patentes, então, análise morfológica, multicêntrico, análise de SWOT, né? Ou conhecida como FOFA, né? Processos de modelagem e de benchmarking, né? Avaliação comparativa. Então, todos esses exemplos de técnicas de tratamento das informações. Então, anteriormente a gente falava especificamente no processo de obtenção das mesmas, né? Busca das informações e agora tratamento dessas informações. E por último, eu tenho as técnicas para representação dos resultados ou predição de futuro, reflexão de futuro. Seriam elas jogos, a produção de cenários, né? Jogos de atores, chamam de roleplay, ficção científica, mapas mentais, os próprios roadmaps também, né? Entre outros. Alguns autores propõem de que os métodos prospectivos eles se organizam em grupos de famílias. Então seriam justamente estes 7 grupos que você está vendo aí no slide. Seriam 7 famílias de acordo com alguns autores, dentre eles o conhecido Porter, né? Então, de acordo com Porter, 1991, por exemplo, nós teríamos a organização destes métodos prospectivos na forma de famílias. A primeira delas diz respeito ao monitoramento e sistemas de inteligência, que a gente já vai ver. Segundo seriam os métodos estatísticos e análises de tendência. Depois viriam os métodos baseados em opinião de especialistas, cenários, criatividade, sistemas de avaliação e decisão e, por último, os métodos descritivos e matrizes, modelagem e simulação. Vale ressaltar, gente, que estes métodos, né, eles sofrem algumas alterações aqui e ali. Algumas vezes acabam sendo aglutinados em categorias, então é possível que você perceba que o monitoramento e sistemas de inteligência associados à análise de tendências, por exemplo, eles estão muito mais relacionados a uma certa dependência da avaliação das condições futuras baseadas em condições do presente. Então, tanto monitoramento de sistemas quanto monitoramento e sistemas de inteligência quanto análise de tendências estão muito mais preocupados com a definição de condições futuras através da identificação dos contextos existentes no presente. Por outro lado, as famílias como opinião, as famílias de métodos, né, os métodos relacionados, na verdade, a opinião de especialistas, criatividade e cenários, eles enfatizam muito mais a participação humana durante a construção desse processo. Alguns outros vão estar relacionados muito mais com tecnologia da informação, quando a utilização de softwares, né? Então, existe um tópico aqui na disciplina onde você vai aprender a lidar com tratamento de dados oriundos de prospecção tecnológica, onde você aplica softwares, no caso do ECA, entre outros, para poder fazer previsões utilizando basicamente tecnologia da informação. Bom,
Bom, gente, o monitoramento, ele nada mais é do que o processo de buscar no ambiente informações sobre um determinado tema a ser prospectado. Então, as fontes destas informações, elas acabam sendo identificadas. Você pode fazer isso em base de patente, pode fazer isso em base de artigos científicos, mas de qualquer forma, essa informação ela é identificada, ela é coletada, analisada, organiza-se obviamente a mesma, né, ela é estruturada para o uso. No entanto, tudo isso acaba funcionando como um método um pouco superficial no que diz respeito realmente à prospecção. Alguns autores chegam a dizer que ah, ela acaba é um método de emissão de sinais fracos de mudanças no ambiente. Você consegue obter, obviamente, informação desse tipo de método com relação à prospecção de tecnologia, mas ele, inclusive, segundo Porter, 1991, Porter e colaboradores, 1991, é, o mesmo afirma de que o monitoramento ele não é uma técnica de prospecção. Né? A grosso modo falando, ele não é uma técnica de prospecção. Por outro lado, é mais básica e é a mais básica e largamente utilizada porque ela provê, digamos assim, um pano de fundo que é extremamente necessário quando se fala de estados iniciais da atividade de prospecção. Tá? Então, dessa forma, é fundamental para qualquer tipo de prospecção a utilização do monitoramento. Mas Potter afirma de que a mesma não se caracteriza como uma técnica de prospecção. Ela pode ser usada tanto para buscar fontes de informação, quanto para produzir um rico e variado conjunto destas mesmas informações para o início de tomadas de decisão. Tá? Então, as principais fontes em que se baseia são as de natureza técnica, onde você vai encontrar, por exemplo, revistas, patentes, catálogos, papers e etc. Tá? Vale ressaltar que, além disso, gente, podem ser feitas entrevistas com especialistas e outras informações acabam surgindo, não necessariamente informações literárias, informações não literárias, elas acabam sendo coletadas. Tá? Nós podemos listar alguns dos objetivos do monitoramento como método de prospecção. Por exemplo, identificar eventos científicos, eventos técnicos ou, de repente, de contextos socioeconômicos, que porventura possam ser importantes, né, para a empresa, ou importantes para aquela ICT, ou importantes para aquele grupo que pensa em desenvolver uma determinada tecnologia. A partir daí, por exemplo, você pode inclusive identificar ameaças potenciais para o seu grupo, né, que porventura possam estar implícitas nesses eventos. Então, identifica a partir de dados patentários ou dados bibliográficos de que aconteceram eventos, aconteceram reuniões ou através dos próprios artigos científicos, as próprias patentes, fica evidente de que o caminho a ser tomado de repente é diferente daquilo que você acreditava como o mais interessante. Né? Um outro objetivo que o método de monitoramento pode proporcionar é a identificação de oportunidades para grupos ou organizações envolvidas nas mudanças no ambiente. Então você consegue identificar, da mesma forma que identifica os caminhos que não necessariamente são interessantes de seguir, também consegue identificar caminhos bem mais agradáveis no que diz respeito a apostar em uma determinada tecnologia. E por último, um objetivo que a gente pode também dizer que está relacionado com o método de monitoramento é o de alertar a direção destes grupos sobre tendências que estão convergindo, que estão divergindo, que estão se ampliando,
diminuindo ou até mesmo se extinguindo, né, sendo eliminadas. Então, todo esse processo de interação que pode existir entre tendências tecnológicas podem ser identificados através de bases patentárias, bases bibliográficas, todas elas inerentes à metodologia de monitoramento. A gente pode dizer, gente, que as patentes, elas são as ferramentas, uma das ferramentas mais importantes dentro de um contexto de monitoramento como método de prospecção. Por que isso? Porque as patentes, por exemplo, elas são fontes confiáveis de informação. As mesmas possuem padronização, então você consegue definir as mesmas por tipo de classificação, data de depósito, local onde a mesma foi depositada, os depositantes, né? Então, a mesma possui critérios padronizados. Ela permite, por exemplo, você identificar tecnologias relevantes dentro da área a qual você está fazendo aquela pesquisa, permite identificar parceiros, permite identificar nichos de mercado para atuação, inovações incrementais, movimentos de concorrência, ou seja, sinaliza para ti o que realmente pode e não pode ser feito com relação a qualquer tentativa de avançar numa dada tecnologia ou na exploração de uma determinada tecnologia. Então, esses movimentos de concorrência são interessantíssimos. E são coisas que você consegue fazer utilizando dados de patente. Por isso, as mesmas acabam sendo caracterizadas como ferramentas muito importantes no processo de monitoramento e de sistemas de inteligência. Existem algumas maneiras de se realizar o monitoramento como método de prospecção. Seriam elas o monitoramento pontual, o monitoramento regular e o sistemático. Então vamos por partes. O monitoramento pontual ele seria aquele onde a realização do mesmo ela se dá em virtude de uma resposta a uma determinada demanda específica. Então existe a necessidade de fazer um levantamento, por exemplo, sobre o que existe na atualidade, mais especificamente de 2019 para cá, com relação à pesquisa Covid-19 e vacina. Obviamente que vocês vão ver mais à frente dentro das técnicas de busca, onde você pode utilizar alguns operadores lógicos, onde você consegue combinar esses dois termos facilmente. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas eu consigo fazer buscas específicas levando em consideração os dois termos, Covid-19 e vacina. Então, eu faço um levantamento pontual com relação a isso para saber o que existe na atual conjuntura em bases de dados de patente, por exemplo, sobre esse tema, né, sobre estas palavras-chave. Então, esse seria um monitoramento pontual. O outro tipo seria um monitoramento regular, né, feito em períodos regulares, por exemplo, uma vez por ano. Ele está muito mais relacionado com, o próprio nome já diz, com um processo de monitoramento, por exemplo, de tecnologias que são tecnologias passíveis de competição com tecnologias da sua própria organização. Então você tem a sua ICT, você tem a sua empresa, o seu grupo de pesquisa e para este grupo as patentes as quais são desenvolvidas, as tecnologias que são desenvolvidas, na verdade, pelo seu grupo, elas são tecnologias que frequentemente seguem aquela linha evolutiva de maturidade tecnológica que acaba se sobrepondo, vez por outra, às linhas desenvolvidas por outro grupo. E aí surge, então, essa competição no sentido de quem consegue desenvolver mais rápido ou consegue gerar inovações incrementais mais interessantes, passíveis de serem absorvidas pelo mercado muito mais rápido. Então, o monitoramento regular ele é interessantíssimo nesse sentido.
O monitoramento regular também ele funciona como uma ferramenta interessante para orientação de tomada de decisões. Então, por conta do monitoramento feito semanalmente no que diz respeito a palavras-chave específicas que fazem com que a gente consiga entender o que vem sendo produzido diariamente sob um determinado contexto. Então faz com que a gente tome uma decisão, pode fazer com que a gente tome uma decisão por um caminho ou por outro, por conta do que a gente vai acabar encontrando nas bases de patente, por exemplo. E por último, o monitoramento sistemático, onde eu tenho a coleta, análise e disseminação contínua de dados de interesse estratégico de uma organização ou de um grupo de atores, um negócio bem mais específico, bem mais estruturado, né, como o próprio nome já diz, com especificidades tais relacionadas justamente aos interesses estratégicos de uma determinada organização ou grupo de atores interessados. Então seriam esses três tipos principais de monitoramento no que diz respeito à metodologia de prospecção. Em resumo, nós podemos dizer então que a inteligência competitiva, ela nada mais é do que um processo em que você avalia a evolução da indústria, né? Você avalia a evolução da indústria e contexto ou o comportamento dos seus concorrentes. E isso acaba por te auxiliar na manutenção de uma determinada vantagem competitiva. Ela envolve o conhecimento do ambiente em que a sua empresa está inserida, né, e acaba por transformar dados em conhecimento estratégico, orientando assim os processos de tomada de decisão da tua empresa, né? Obviamente que sempre tendo em vista a obtenção de vantagens competitivas. Então isso seria inteligência competitiva. Ela é um método de prospecção, tá? Então, diferente do simples monitoramento, ela passa a ser um método de prospecção de curto prazo. Ela permite o acompanhamento de informações públicas, por exemplo, sobre tendências e atores, né, que estão relacionados ali com aquele setor ao qual a sua empresa pertence, focando sempre nos aspectos atuais e potenciais em relação a pontos fracos e pontos fortes, por exemplo, e das atividades e das organizações, para você ter uma ideia, né? Já a inteligência competitiva tecnológica, tá? A gente poderia dizer que seria uma das vertentes da inteligência competitiva, ela acaba por envolver a prática de coleta, análise, comunicação de informações, muito semelhante à inteligência competitiva, só que essas informações, elas são informações disponíveis sobre o desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? E as tendências que existem sobre esse tema, ciência e tecnologia, fora do contexto da tua empresa. Para você ter uma ideia, a inteligência competitiva tecnológica, ela tem foco na identificação de tendências tecnológicas, oportunidades e ameaças, obviamente, à sua empresa, e na relação com as estratégias de negócio dos concorrentes. Diferente da inteligência competitiva, a inteligência competitiva tecnológica, ela possui um horizonte mais longínquo, né? De longo prazo, como a gente costuma dizer, se nós compararmos com as outras formas de inteligência competitiva, tá? Ela acaba sendo bastante útil em ambientes que estão passíveis de sofrerem fenômenos de disrupção tecnológica, então, aquelas inovações disruptivas, né? Ambientes de negócios relacionados à tecnologia, mais especificamente, que acabam sendo dependentes de desenvolvimento de ciência e tecnologia. A gente pode dizer que a inteligência competitiva tecnológica, gente, ela tem como foco importante dentro de uma ICT, dentro das empresas, dentro de um grupo que trabalha com ciência e tecnologia, a inteligência competitiva tecnológica, ela tem como foco importante, primeiro, a tecnologia é um determinante básico do posicionamento competitivo da empresa. Isso é fato, tá? Então, é uma ferramenta, é uma moeda de troca, digamos, tá? Novas tecnologias podem ser adquiridas de diversas fontes globais, quando da aplicação da mesma, né?
A tecnologia ela também pode ser uma importante fonte de receitas para as empresas. E por último, a tecnologia ela se torna obsoleta, às vezes rapidamente, dependendo do tipo da indústria, obviamente, e aí por isso é que se faz tão interessante que você implemente como ferramenta dentro da tua organização a inteligência competitiva tecnológica. Então essas seriam as nuances que tratam sobre a inteligência competitiva e o desdobramento da inteligência competitiva, que seria a inteligência competitiva tecnológica, uma de um pouco mais associada a prospecções de curto prazo e a outra muito mais associada a prospecções de longo prazo, tá? Bom, os pontos fortes e fracos eu apresento para vocês aqui na forma de dois pequenos resumos, né? Então, um para os pontos fortes, representado aí em verde, e outro para os pontos fracos, especificamente com relação ao monitoramento de sistemas de inteligência. Vamos começar com os pontos fortes. Dois pontos, resumidamente, são identificados como pontos interessantes com relação ao monitoramento de sistemas de inteligência. Então, eu coloco aqui para vocês. Primeiro, fornece uma grande quantidade de informação de um diversificado número de fontes. Como assim? Você pode fazer uso de levantamento de patentes, você pode fazer uso de levantamento bibliográfico, de base científica, de base não científica, artigos publicados em revistas não necessariamente indexadas. Então, a base de dados ela é enorme. A fonte desses dados ela é extremamente diversificada. E isso acaba sendo um ponto interessante no que diz respeito à utilização do monitoramento e os processos atrelados ao sistema de inteligência, inteligência competitiva, por exemplo, como a gente acabou de conversar. Outro ponto interessante diz respeito ao fato de que essa abordagem ela pode ser usada no início da prospecção e é extremamente interessante que realmente ela seja realizada no início, né? É interessante que você a faça, como contextualização inicial do tema e, ao final, como forma de manter os temas críticos permanentemente atualizados. Então, você consegue realmente monitorar, né, quase como um processo de vigilância tecnológica, se de repente você tem um item a ser monitorado com frequência, né, com todos os critérios necessários para a área ao qual mesmo ocupa, e aí esse seria um outro ponto interessante do monitoramento e os sistemas de inteligência. Por outro lado, os pontos fracos seriam, primeiro, o mesmo pode resultar no excesso de informação, um resultado em dados não seletivos e não analisados. E aí o que vai fazer a diferença de você estar com uma grande quantidade de dados passíveis de serem utilizados ou não serem utilizados é a experiência, obviamente, do minerador. Não o software ou o aplicativo, mas a experiência daquele que está atrás, sentado, na verdade, na cadeira, né, de frente para a máquina. Então, realmente você, como técnico na área, precisa ter experiência ou, na verdade, está sendo bem assessorado para que você não transforme dados que poderiam ser utilizados e utilizados como um dado direcionamento em dados excessivos, não passíveis de serem analisados. Então, quem vai fazer essa diferença é realmente a pessoa que está realizando a prospecção. E o esperado é de que exista experiência para tal. Outro ponto fraco é o de que, como as informações por si estão mais relacionadas ao passado e ao momento presente, só a análise delas pode dar a perspectiva do futuro. Gente, essa análise, ela obviamente que também vai utilizar como dados bibliográficos, patentários, não patentários, científicos e não científicos. No entanto, vocês ainda vão ver mais à frente, ainda na disciplina de prospecção, algumas ferramentas que podem te auxiliar na análise dos teus dados. Algumas delas, inclusive, levam em consideração análises estatísticas, como análise de correlação, regressão, agrupamento, classificação.
E sim, é possível que você, utilizando estas ferramentas, você consiga fazer uma análise dos seus dados. No entanto, se você não tiver a aptidão para a utilização dessas ferramentas, obviamente que esses dados, todos coletados, sem uma análise, dados esses que falam de um passado e de um presente, lembrando-se que existe ainda um período de sigilo, né? Especificamente para aqueles 18 meses pós pedido de registro de uma patente. Então, em se tratando de dados de patente, utilização de patente como dados para prospecção, você ainda tem que trabalhar com esse período de sigilo. Em todo caso, você tem dados de passado, dados de presente, mas que se não houver uma análise robusta, utilizando ferramentas para tal, esses dados acabam realmente sendo caracterizados como pontos fracos, pontos não desejados da aplicação da metodologia de monitoramento ou sistemas de ou através de sistemas de inteligência competitiva tecnológica. A análise de tendência, gente, ela é um método que é baseado na hipótese de que os padrões do passado, eles de certa forma serão mantidos no futuro, de forma que ela usa técnicas matemáticas e estatísticas para extrapolar as tais séries temporais para o futuro. Então você acaba por coletar informações sobre uma determinada variável ao longo do tempo e posteriormente a isso você extrapola ah, as suas observações para um determinado ponto no futuro. Então seria basicamente essa a principal característica da abordagem que utiliza como método de prospecção a análise de tendências. Tá? Se a gente partir do princípio, por exemplo, que se observar fenômenos naturais, né? Então fazer um levantamento de uma série temporal de um determinado fenômeno natural, baseando-se, obviamente, em leis da física, leis da química, as leis científicas, você consegue definir um, uma tendência para o futuro. Tá? O mesmo raciocínio ele acaba sendo aplicado para a avaliação do processo de desenvolvimento e crescimento tecnológico ou de inovação de um determinado setor. Tá? No entanto, diferente dos processos naturais, o processo de amadurecimento ou crescimento de uma tecnologia, ele acaba estando ligado a sistemas socioeconômicos e muito complexos. A conjuntura socioeconômica de um determinado setor da tecnologia, ela acaba fazendo com que alguns padrões sofram alteração. Tá? Então, fica um pouco mais complicado de você antecipar eventos, semelhante ao que acontece com as previsões ou pré-definições identificadas nos contextos físicos, né, científicos e físicos. Embora as relações sociais elas sejam mais complexas e incertas que as relações físicas, nesses dois exemplos que nós estamos dando, o passado ele sempre vai ser uma fonte rica de informações sobre o futuro. Tá? Na sua forma mais simples, gente, a extrapolação de tendências ela pode ser baseada em projeções lineares ou projeções diretas, por exemplo. Existem outras formas mais sofisticadas, tá, de extrapolação de tendências, que elas acabam por incluir as curvas ES, que nós já vimos anteriormente, curvas de aprendizado, entre outros processos. Todos esses métodos, né, no entanto, eles partem do mesmo princípio, do princípio básico. Ou seja, o futuro ele seguirá algum padrão baseado no passado. Fato. Tá? E a sofisticação do método ela não assegura uma prospecção interessante, tá, gente? Então, não é porque o método ele é sofisticado que você tem a segurança de que a tua prospecção vai ser uma prospecção válida.
Para você ter uma ideia, a gente frequentemente diz que a validade ela é seriamente definida e limitada pela qualidade dos dados que são disponíveis. Então, os dados disponíveis, os dados coletados, os dados analisados de maneira adequada são realmente a pedra de salvação no que diz respeito à prospecção válida. Tá? Ou seja, imaginar o que realmente você vai ter de tendência para futuro, por exemplo. Pra você ter uma ideia, essa extrapolação de tendências tecnológicas, ela depende muito de análise direta de séries temporais, tá? Então, isso acaba por implicar de que você precisa assumir a natureza e, e a permanência do contexto e estrutura da mesma ao longo do tempo. Os métodos de análise de tendências, eles podem gerar projeções interessantes e válidas quando os mecanismos de sustentação e de competição do ambiente eles permanecem constantes ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo da prospecção, por exemplo. Ou quando as mudanças nesses contextos, nesses mecanismos, elas se equilibram. Significa dizer que mesmo na ocorrência dessas condições, as extrapolações das tendências elas já acabam sendo acompanhadas por métodos de prospecção complementares, especialmente a opinião de especialistas, monitoramento, essas coisas. É muito interessante se perceber que essas extrapolações de tendências elas possuem desvio, né? E o interessante é você avaliar a tua prospecção não sob a ótica de um número fixo, e sim na forma de um intervalo, né? Que vai extrapolar para mais e vai extrapolar para menos e você acaba fazendo uso do mesmo, tá? Uma estratégia muitas vezes eficaz é mostrar justamente essas tendências extrapoladas para especialistas e ver como é que eles reagem sobre as mesmas, né? Então aí você leva em consideração as avaliações dos mesmos para poder verificar a possibilidade de alterar essas tendências, né? Ou não, ou manter as mesmas. Então isso acaba sendo muito interessante, tá? Então, se nós pudéssemos organizar as etapas da análise de tendências, nós poderíamos organizar elas em quatro grandes momentos, tá? Então, nós temos a identificação do modelo apropriado, e aí você vai ter que definir se vai levar em consideração curva S, curva de aprendizado, vai lançar mão de métodos de regressão, né? Então, esse seria o primeiro momento, identificar o modelo apropriado com relação ao estudo de extrapolação de tendências que você vai fazer. Segundo, seria adequar o modelo aos dados. Tá? Então, obviamente que você precisa de uma certa expertise para poder executar esse processo. O terceiro momento seria usar o modelo para projetar graficamente ou matematicamente. Aí você tem que definir isso daí, né, de que forma isso vai ser projetado. E por último, fazer análise e interpretação das projeções, estabelecendo intervalos, por exemplo, de confiança, como eu acabei de falar, e considerando os fatores externos. Tá? Sempre lembrando que nós temos, em casos de análise de tendências, a utilização do que existe no passado como base para definir, como o próprio nome já diz, tendências de prospecção no futuro. Aqui nós teríamos alguns pontos fortes e pontos fracos, só que agora para a metodologia análise de tendências. Então vamos começar com os pontos fortes. Então, primeiramente, nós temos que a análise de tendência, ela fornece previsões substanciais baseadas em parâmetros quantificáveis, que foi o que nós vimos no slide anterior. Uma conversa onde dizíamos que os dados coletados serão dados de origem matemática, muitos deles são quantificáveis, digamos assim, né? Serão quantitativos e os mesmos acabam te dando essa possibilidade de avaliar tendências no futuro. Vale ressaltar que é no futuro próximo, que é justamente esse um outro ponto que eu coloco embaixo para vocês.
Eu digo que é particularmente precisa num curto prazo. Por que isso? Porque a longo prazo, gente, você começa a perceber um aumento das interferências causadas por questões, por exemplo, socioeconômicas, que podem fazer com que a tua previsão ela não alcance realmente o patamar definido anteriormente. Então, por isso que a curto prazo é muito mais eficaz a utilização da análise de tendências para curto prazo. Então, esse é um ponto forte dos mesmos. Os pontos fracos eles seriam, então, a mesma ela requer dados históricos consistentes e coletados ao longo de um período razoável de tempo. Eu preciso dos dados históricos, isso é fato. Então, a análise de tendência leva em consideração contextos no passado, extrapolados num ponto no futuro. E esses dados coletados, as séries históricas coletadas, elas precisam ser coletadas de forma robusta. Não dá para eu tentar projetar com coletas de meses, quando na verdade eu deveria fazer, levar em consideração dados de anos, né, para que eu conseguisse realmente ter uma maior robustez no que diz respeito às minhas previsões. Ou análise das tendências, ou extrapolação das tendências. Né? Eu preciso de um tempo razoável da coleta de dados. Outro ponto fraco é de que a mesma só funciona para parâmetros quantificáveis. Então não vai adiantar você imaginar utilizar a análise de tendências para parâmetros que não são quantificáveis, justamente por conta da forma analítica com a qual a abordagem precisa ser feita. Outro ponto fraco é de que a mesma é vulnerável a mudanças bruscas e contextos de descontinuidade. Aí isso pode acontecer, óbvio, que é completamente passível disso acontecer. Então imagine que há anos atrás seria possível facilmente realizar uma análise de tendência com relação à utilização de caixinhas de isopor por parte da multinacional de fast food McDonald's, e qualquer tipo de análise ou extrapolação de tendências diria que isso se manteria por muito tempo. Surgem então as concepções de um novo mundo bem mais sustentável, e aí as caixinhas de isopor acabam não sendo mais interessantes e imediatamente surgem situações de descontinuidade caracterizadas pela substituição dessas caixinhas de isopor por caixas de papelão. Então, para qualquer tipo de extrapolação de análise de tendência, num passado próximo, né, de pouco mais de uma década talvez, né, estou aqui chutando, na verdade, né, pouco mais de uma década, creio eu, diria que isso não aconteceria. Então, certamente você iria ter a manutenção dos lucros, né, dos dividendos oriundos da utilização ou qualquer tipo de propriedade intelectual associada às configurações daquelas caixinhas de isopor. Né? No entanto, por conta de contextos de descontinuidade, qualquer tipo de análise de extrapolação de tendência nesse momento sucumbiria ao fato de que essa mudança brusca no contexto mercadológico, social e econômico, na verdade, por questões de sustentabilidade, faz com que a análise de tendência, nesse caso especial, fosse colocada por terra. E por último, um ponto fraco é de que a mesma pode ser perigosa quando se faz projeções de longo prazo. Então, né, ao contrário do que eu coloquei agora há pouco, na verdade é a mesma coisa que eu coloquei agora há pouco com relação aos pontos fortes, de que ela é particularmente mais precisa quando a utilização em curto prazo. Então, se você fizer extrapolação de tendências para períodos mais longos, a tua prospecção certamente ela começa a perder capacidade de validação e você inicia aí a possibilidade de erro. Aqui nós temos uma lista dos métodos mais utilizados para a opinião de especialistas. E começamos pelo método de Delphi. O método de Delphi, ele, obviamente o nome faz alusão à cidade de Delfos, na antiga Grécia, onde existia um oráculo. Né? E aí parte do princípio que, na verdade, o que você está tentando obter são respostas a partir de um grupo de especialistas. Na bem da verdade, o que acontece é que esse método ele procura
definição do que realmente existe no que diz respeito à prospecção de tecnologias utilizando julgamento intuitivo, com base nas opiniões de especialistas, né, que são gradualmente refinadas em um processo interativo e repetitivo, algumas vezes até se alcançar o consenso entre os pares, né, um consenso interdisciplinar e correspondente à redução do tal viés individual que existiria caso, na verdade, você estivesse utilizando apenas uma única, uma única opinião. Tá? Ele pode ser caracterizado como um método para estruturar um processo de comunicação de um grupo, de modo que o processo ele seja efetivo em determinar que este, como um todo, na verdade, lide com um determinado problema complexo. Ele explora, o método de Delphi, ele explora a experiência coletiva, tá, gente? Então, leve em consideração a experiência coletiva dos membros de um determinado grupo em um processo realmente interativo. E aí você, dessa forma, evita várias das possíveis armadilhas que podem surgir em outros contextos de obtenção de informação ao estruturar a comunicação em um único formato. Existem autores que definem como características básicas do método Delphi, primeiro, o anonimato entre os integrantes do grupo. Então você imagina que se a gente está falando de método de Delphi, na prática você tem um painel que pode ser constituído de 5 a 10 especialistas, por exemplo, né, vão discutir a fim de obter informações e opiniões qualitativas relativas ao que você está querendo. Tá? Então, a intenção é reduzir ao máximo as diferentes possibilidades de previsão ou suposições. Ou seja, você simplifica o resultado de um trabalho complexo, graças à opinião desses especialistas. Então, esse grupo de especialistas ele vai ser dotado de anonimato, então existe um anonimato entre os integrantes do grupo, o que permite reduzir a influência de um sobre o outro, uma vez que eles não se comunicam durante a realização do processo. Uma das características do método. Além disso, gente, vale ressaltar que os membros eles podem mudar de opinião sem ficarem constrangidos quando da existência desse anonimato. O outro ponto de característica básica do método Delphi é a interação com feedback controlado, ou seja, consiste na condução do processo em etapas e a comunicação aos participantes de um resumo da etapa precedente. Então, você pode dividir o processo de obtenção de informações a partir daquele grupo em etapas. E ao final de cada etapa existe um compartilhamento das informações ou das metas ou dos objetivos que foram alcançados ou das interpretações que foram definidas por cada um dos integrantes. E aí, com isso, você aos poucos vai reduzindo o ruído. Né? Ou seja, o coordenador do método, da utilização do método, ele fornece ao grupo aquilo que se refere aos objetivos e metas do seu estudo, evitando, dessa forma, que se desvie dos pontos centrais do problema. Então, você obviamente que não gera viés ou você não influencia, mas na verdade você vai apresentando diferentes pontos de vista para que você mantenha pelo menos o curso da avaliação no que diz respeito à obtenção daquelas opiniões. Uma outra característica também básica do método Delphi são as respostas estatísticas do grupo, que acabam por reduzir a pressão do mesmo na direção de uma dada conformidade, evitando, ao fim, por exemplo, do exercício, uma dispersão significativa das respostas individuais. Tá? Então, uma coisa que também você não quer é que estas respostas elas entram num padrão de dispersão tal que no final acabem não servindo para o propósito específico. A base do método, digamos que envolve um questionário que é elaborado por uma equipe de coordenação, né, e que é enviado a um grupo de especialistas,
especialistas participantes que foram, obviamente, previamente selecionados. Tá? E aí, assim que estes retornam, a equipe coordenadora contabiliza as respostas, elabora um novo questionário e envia os resultados e as questões que foram revisadas aos mesmos participantes para uma nova interação. Os especialistas, eles têm então a oportunidade, gente, de rever suas opiniões, né, à luz das opiniões dos outros, por exemplo, e sempre em anonimato, né, o que fortalece assim, essa questão dos especialistas não terem problemas em opinar. Né? Então, sempre você acaba fornecendo um novo julgamento, só que agora esse novo julgamento, a partir dos dados oriundos da etapa anterior, revisado. Né? O processo ele se repete até que se atinja um estado estacionário, ou seja, um consenso, um platô. Né? Seria basicamente isso. Né? O que precisa ficar também, o que é preciso que se deixe claro é a necessidade do cuidado que se deve ter para que o grupo de coordenação ele não seja tendencioso, tá? Já que esse contexto ele pode comprometer todo o processo. Pra você ter uma ideia, a coordenação ela se encontra numa posição privilegiada ao compor o questionário inicial e as suas subsequentes versões. Tá? Ela pode incorporar informações falaciosas, por exemplo, né? Alterando o julgamento dos participantes. Então isso pode gerar um ruído extremamente danoso à pesquisa. A coordenação ela também está sujeita a interpretações subjetivas e viés culturais, quando ela analisa os resultados e tira suas conclusões. Em linhas gerais, a gente pode dizer que o método Delphi ele tem sido muito utilizado para solucionar incertezas sobre condições e tendências futuras. Né? Então, ele acaba revelando relações de causalidade e explorando cenários possíveis para um evento prospectivo. A aplicabilidade, a sua aplicabilidade, ela é maior em casos envolvendo questões científicas e tecnológicas, tá? E valores sociais também, que acabam sendo dificilmente tratáveis de forma simultânea por outras abordagens. Tá? Então, você conseguir combinar questões científicas e tecnológicas com condições sociais, por exemplo, na extrapolação de tendências, onde muitos dos seus dados são dados quantitativos, realmente fica um pouco complicado. O método de Delphi ele não fornece uma resposta analítica precisa, mas sim um apanhado sistemático de opiniões de especialistas, as opiniões de uma amostra relevante de especialistas, ainda que induza a um cenário que muitos autores, por exemplo, julgam artificial. Tá? Isso colaborou para uma certa descrença do uso do método Delphi, tá? Como ferramenta de predição de tendências. Então, durante muito tempo, ele foi acusado de ser inconsistente do ponto de vista teórico, né? Por ser de reprodutibilidade questionável. Então, a possibilidade de você reproduzir a metodologia, ela acaba assim, em outros contextos, ela acaba sendo questionada. Né? Então, num contexto de prospecção ou de estudo de futuro, estas preocupações elas tornam-se secundárias, tá? Em relação às vantagens que ele pode te oferecer com relação à comunicação estruturada. Tá? Então, não é uma comunicação aleatória, tá? Ela é estruturada. Então, realmente, é uma metodologia interessante nesse sentido. Ela veio para substituir o brainstorm, né? Então, aquele momento onde realmente você tem, de forma não necessariamente estruturadas, várias opiniões ali. Então, a gente sempre imagina uma mesa, todos ali expondo suas opiniões e colocando seus contrapontos. Então, o Delphi ele surge para suprir alguns problemas relacionados a essa outra metodologia, que é o brainstorm, aquela explosão de pensamentos. Você imagina que, por exemplo, no brainstorm você não tinha o anonimato dos especialistas, então isso acaba dando uma condição bem mais agradável no que diz respeito ao especialista poder realmente dar a sua impressão sobre um determinado tema
sem porventura se sentir constrangido ou impedido ou outros fatores quais de repente possam interferir na tomada de decisão com relação a expor uma determinada opinião. Então, o método de Delphi, ele seria isso. Vale destacar, gente, que não existem fórmulas prontas para se executar um bom, uma boa avaliação utilizando-se o método de Delphi, tá? Na prática, o que é essencial é que você tenha uma boa amostra de especialistas, cuidadosamente elaborada, né? Um grupo de coordenação, ou seja, os responsáveis pela aplicação do método com boa capacitação e entendimento do assunto tratado, o tema que está sendo abordado, ou a tecnologia que se pretende prospectar, mas com uma postura de máxima neutralidade, tá? E a qualidade. A qualidade e a precisão do questionário inicial, elas são fundamentais. De modo que, sem isso, o processo ele pode destoar, pode se desviar de seus objetivos e prolongar-se demasiadamente, né? Ou até mesmo sofrer evasão dos participantes. Então, realmente é uma metodologia interessante, mas ela precisa de extremo cuidado com relação a estes pontos. Já os painéis de especialistas ou método que utiliza painel de especialistas, ele nada mais é do que um método de coleta de dados, dados estes exploratórios, qualitativo, e que é amplamente utilizado com o objetivo de estimular um compartilhamento de ideias, de conceitos, conhecimento, né? E de forma que durante um curto período de tempo, né, ele produz uma reflexão estratégica a respeito de um determinado tema, considerando o momento atual e as oportunidades futuras de um determinado setor. Então, o painel de especialistas, ele geralmente se organiza em torno de um workshop ou seminários com estes tais especialistas. Geralmente são organizados painéis com 10 a 20 especialistas, tá? Porém, é possível, em alguns casos excepcionais, viabilizar uma quantidade maior de participantes, desde que você consiga organizar aí essa questão das apresentações, discussões de forma bem estruturada, né? Geralmente os painéis eles são precedidos da apresentação de um painelista, digamos assim, né, de renome, que sintetiza os principais destaques sobre o estudo em questão, quase como dando um, uma conotação introdutória ao tema que vai ser tratado. As apresentações elas servem como aquecimento para o debate que vem posteriormente. Então, eu tenho 5 painelistas, especialistas, digamos assim, então eles vão apresentar ali suas considerações sobre o tema e posteriormente a isso inicia-se o debate, né, com os outros especialistas participantes. Os painéis eles promovem um debate de ideias sobre o futuro, né, obviamente que baseados em informações do presente, bem como os resultados e dados já consolidados, de forma que eles podem envolver especialistas das mais diversas áreas de conhecimento e de atuação, como, por exemplo, o governo, a própria academia, a sociedade, organizações de pesquisa, tecnologia e inovação e assim por diante. Sempre com o intuito de contribuir com relação à questão a ser debatida. Então, esse seria o tal contexto dos painéis de especialistas, como um dos métodos que leva em consideração a opinião dos especialistas. Você percebe a diferença entre ele
e o método de Delphi, né? Então, aquela questão do sigilo entre os participantes já não existe. Então, você tem aí pontos positivos e pontos negativos, mas é notória a diferença com relação ao método anteriormente identificado por nós aqui, que foram o método de Delphi, né? Então, seria esse o tal painel de especialistas com relação a um dos métodos para prospectar a partir da opinião de especialistas. Bom, gente, os cenários eles representam uma descrição de uma situação futura e do conjunto de eventos que permitirão que se passe da situação original para a situação futura. Existem alguns autores que definem os cenários como instrumentos para se ordenar percepções sobre ambientes futuros alternativos, né? Através, ou na verdade sobre os quais, as decisões atuais elas vão se basear. Então, decisões atuais vão se basear nos cenários que são criados para um determinado futuro e que na prática esses cenários eles se assemelham a um jogo de histórias, por exemplo, né? Então são construídas sobre enredos desenvolvidos cuidadosamente, mas é como se fosse um conjunto, um joguinho de histórias. Existem outros autores que dizem de que a construção de cenários ela visa um procedimento sistemático, né? Com a intenção de detectar as tendências prováveis da evolução numa sequência de intervalos temporais e que procura identificar os limites da tensão social, nos quais as forças sociais elas poderiam, de certa forma, alterar essas tendências, né? Então, identifica tendências de maneira bem cuidadosa, tendências prováveis ao longo da evolução, digamos que estamos tratando de uma tecnologia, então você define essas tendências no processo de evolução dessa tecnologia, obviamente que leva em consideração uma sequência de intervalos temporais, e você procura identificar os limites das tensões sociais que podem gerar uma alteração dessa tendência. Essas atitudes, esse tipo de abordagem, acaba por envolver juízos sobre que estruturas e parâmetros são importantes e que objetivos e metas inspiram e acabam por motivar essas forças sociais, né, digamos assim. Os cenários eles podem ser classificados em possíveis, né, ou seja, tudo aquilo que se pode imaginar, tudo que se pode imaginar, realizáveis, ou seja, tudo que se pode conseguir, né, e desejáveis, que seria todos os imagináveis, mas não realizáveis. Então, além disso, eles podem ser classificados segundo a sua natureza ou probabilidade. Então, além dessa classificação em realizáveis, desejáveis e possíveis, você tem, com relação à natureza do mesmo, ou probabilidade, eles podem ser caracterizados como cenários exploratórios ou cenários normativos, né? Normativa desejada, digamos assim, né? Então, cenários exploratórios seriam aqueles que procuram analisar possíveis futuros alternativos, com base numa montagem técnica de combinações plausíveis de variáveis. Normalmente, eles não associam desejos ou preferências, né, daqueles que formulam esses cenários, né? Eles indicam, sobretudo, as diferentes alternativas de evolução durante o processo de um dado tema, né, dentro de limites de conhecimento antecipáveis, né? Então, partem de tendências passadas e presentes e levam a um futuro condizente com elas, tá? Então, esses seriam os cenários exploratórios. E os cenários do tipo normativo, né? Contrário ao cenário exploratório, o normativo ele é a expressão do futuro baseada na vontade de uma coletividade. Tá? Então, existe uma coletividade, essa coletividade ela expressa uma vontade e os anseios e expectativas eles são utilizados para construir
esse cenário, esse horizonte, por exemplo. Entretanto, como deve ser descrito de um futuro, como deve ser descrição de um futuro plausível, digamos assim, o cenário desejado ele não pode ser a mera expressão, por exemplo, incondicionada dos sonhos ou devaneios ou utopia de um grupo, né? Mas antes um futuro que pode ser realizado, como um desejo viável, por exemplo. Então, apesar dele ter essa característica de refletir os anseios de uma coletividade, ele precisa ser viável. Assim, o cenário desejado, o cenário normativo, ele deve ser também uma descrição consistente de uma visão que leve em conta o contexto histórico e os recursos inerentes àquela coletividade. Tá? Então você percebe a diferença bastante grande entre o que seria um cenário em termos de prospecção, um cenário normativo e um cenário exploratório. Aqui eu trago alguns pontos positivos e, em especial, um ponto fraco. Na verdade, pontos fortes e, em especial, um ponto fraco com relação à metodologia da construção de cenários. Então, como pontos fortes, nós temos de que os mesmos apresentam retratos ricos e complexos dos futuros possíveis, incorporam uma grande variedade de informações qualitativas e quantitativas, produzidas através de outros métodos de prospecção, usando a elaboração de cenários. Então, você tem como inserir aqui resultados obtidos a partir da utilização de métodos como o método de Delphi, a própria utilização de incorporar aqui resultados de entrevistas, brainstorms, ou então opinião de especialistas, painel de especialistas, enfim. São várias abordagens que você pode inserir aqui para obter esses dados quantitativos e qualitativos. E por último, eles incorporam elementos que permitem ao decisor definir ações. Tá? Então seriam pontos fortes da utilização da metodologia de cenários. Por outro lado, como ponto fraco, nós temos de que algumas vezes são mais fantasia do que prospecção, quando se identifica um futuro desejado sem considerar as restrições e barreiras que se tem que ultrapassar para chegar até lá. Então, quando da utilização inadequada dos mesmos, o que você tem são cenários de uma prospecção ou cenários de um futuro ilusório.
Bom, gente, a criatividade, ela acaba sendo uma outra ferramenta, né, capaz de gerar dados de prospecção e que tem como principal característica ampliar a habilidade de vislumbrar ou de visualizar futuros alternativos, por exemplo. Então, alguns métodos, por exemplo, contribuem para aprimorar essa característica naqueles que trabalham com prospecção ou gestão de tecnologia. De qualquer forma, a gente pode dizer que existem 5 elementos chaves na criatividade, né? Na técnica de criatividade dentro dos métodos de prospecção tecnológica. Então, os 5 elementos principais seriam a fluência, a flexibilidade, a originalidade, a percepção e o vigor. Seriam estes 5 elementos norteadores da técnica de criatividade dentro de um contexto de prospecção de tecnologia. Analisando um por um, nós teríamos, por exemplo, a fluência, né? Então, a fluência nada mais é do que a habilidade de você gerar ideias em grande volume. Dentro de um contexto de utilização da criatividade como ferramenta, isso é interessantíssimo. Além da fluência, a flexibilidade, como eu já falei. A mesma ela te exige a habilidade de transformar conceitos que são conceitos mais familiares em novas formas ou até mesmo de mudar de velhos conceitos para novos. Tá? Então essa capacidade também ela está inerente à criatividade como ferramenta para prospecção. Originalidade, nada mais é do que a habilidade de ter ideias fora do comum. A percepção, que é também um outro elemento interessantíssimo da criatividade, que te dá condições, por exemplo, de imaginar e perceber conexões e relações não óbvias. Se você vai fazer isso através de algum tipo de parametrização estatística ou não, aí são outros detalhes, até porque muitas destas técnicas podem ser combinadas, né? E por último, o vigor, que nada mais é do que a motivação e força para realizar, tá? Uma determinada, para executar uma determinada meta, por exemplo, atingir uma determinada meta, né? Então, estes seriam os principais elementos importantes no que diz respeito à técnica de criatividade. Existem alguns, algum, alguns exemplos de como a mesma pode ser materializada. O primeiro deles é o chamado brainstorming, vocês já devem ter escutado falar no brainstorming. Nós mesmos já comentamos em slides anteriores. Então, o brainstorming é caracterizado por uma situação onde os participantes eles são convidados a discutir sobre um determinado tema, com ênfase na geração de ideias. Tá? É óbvio que sem a existência de censura, então é interessante que não existam críticas quanto do compartilhamento de opiniões e tudo mais. Uma coisa que eu não havia comentado com vocês e que é extremamente interessante é ter cuidado com o famoso comportamento de manada, que ele é passível de acontecer em eventos de brainstorming. Por quê? Às vezes você tem uma pessoa que acaba sendo assumidade de uma determinada área, ou seja, referência em um determinado tema, e percebe-se que após a colocação da mesma na forma de opiniões, existe uma tendência de migração daqueles que antes pensavam de outra forma, ou até mesmo os que ainda não haviam se manifestado, de seguir com a mesma opinião. Então, esse comportamento de manada ele precisa ser freado quando o moderador ele entende as nuances que diferenciam os integrantes desse brainstorm, ele pode sugerir, né, anteriormente, obviamente, de forma particular, de que essa opinião ela seja colocada em um momento oportuno para que não gere um viés na obtenção dos dados. Existe essa possibilidade. Tá? Um outro tipo
de contexto da criatividade, onde se observa a técnica de criatividade em processo de prospecção, é o chamado Creativity Workshops, né? Então, Creativity Workshops nada mais são do que eventos ou reuniões em que são realizadas apresentações, debate, né, sempre com a intenção de estimular a criatividade sobre um determinado tema. Pode até ser parecido com um painel de especialistas, mas nesse caso aqui, não necessariamente você precisa daquele nível de expertise do painel de especialistas. Pode ser que aconteça, mas não necessariamente precisa acontecer. Um outro contexto onde a criatividade pode ser aplicada é a chamada análise de ficção científica, Science Fiction Analysis, onde você lida com histórias, né? Você lida com histórias que assumem que possíveis eventos ainda não materializados já aconteceram. É quase que realmente ficção científica. E aí, geralmente, em um dado momento do futuro, você começa a elaborar as consequências associadas à obtenção deste ponto no futuro, né? Então, elabora as consequências para isso, né? Então, para que isso aconteça. Na verdade, os passos para que isso aconteça e as possíveis consequências oriundas deste evento. Por isso, análise de ficção científica. E por último, eu tenho o chamado TRIZ, ou TRZ, seria Theory of Inventive Problem Solving, que nada mais é do que um mecanismo de modelar a evolução de sistemas tecnológicos a partir da análise da evolução de produtos ou de tecnologia de sucesso, por meio da análise de bases de patentes. Então, através da utilização de bases de patentes, bases patentárias, você tenta modelar a evolução de temas de tecnologia. Tá? Então, na tentativa realmente de predizer o que porventura pode acontecer com relação a aquela tecnologia. Então, tudo isso dentro do campo da criatividade. Tá, gente? Alguns pontos fortes e pontos fracos da criatividade. Então, vamos lá. Com relação aos pontos fortes, podemos dizer que a mesma aumenta a habilidade de visualizar futuros alternativos. Tá? Isso é fato. A outra é de que ela diminui as visões preconcebidas dos problemas ou situações, por conta, obviamente, dos princípios que norteiam a aplicação da mesma. Ela também encoraja a criação de um novo padrão de percepção. E, por último, é excelente para ser usada no início do processo de prospecção, tá? Onde realmente você tem uma explosão de possíveis ideias ou conjecturas que podem ser combinadas com outras ferramentas, né? Então a criatividade ela dá essa possibilidade e que realmente pode contribuir bastante se utilizada no início do processo de prospecção. Como ponto fracos, nós teríamos o fato de que o coordenador ou líder do grupo ele deve ter capacidade de condução do processo para evitar descaminhos. Tá? Então, quando da organização do grupo para fomentar a ferramenta, a utilização, na verdade, para fomentar o processo de prospecção através da utilização da criatividade como método, como ferramenta, é necessário que o coordenador tenha experiência para tal, né? Uma vez que, se a mesma for mal conduzida, ela pode levar a prospecções de futuros inviáveis, né? Ou seja, quase como uma futurologia, como a gente chama, um descrédito total no processo. Uma das abordagens relacionadas à prospecção de tecnologias, dentro do tópico de sistemas de avaliação e decisão, é a abordagem conhecida como árvores de relevância. As árvores de relevância, gente, elas representam um método conhecido como método normativo, né, dentro do que a gente já viu como normativo e exploratório, ele é um normativo. E esse tipo de método ele se baseia nos métodos de análise de sistemas. Por isso, muitas das vezes, a utilização desse tipo de método
acaba sendo encontrada dentro dos contextos de modelagem, né? Então, para quem não entende ainda o que significa o termo, então a modelagem ela pode ser definida como qualquer tipo de prospecção que usa algum tipo de equação para relacionar variáveis, juntamente com uma estimativa de quais variáveis estarão no futuro, obviamente. Então, a modelagem ela envolve o uso de técnicas analíticas formais para desenvolver retratos do futuro. O modelo, na verdade, na modelagem se cria modelos e esse modelo ele é uma representação simplificada da estrutura e dinâmica, né, que não é estático, de alguma parte do mundo real. Então você gera um modelo para um determinado contexto do mundo real e a dinâmica de um modelo pode ser usada para prever o comportamento do sistema onde ele se encontra, que está sendo modelado, por exemplo. Tá? Então, através de modelagem, você consegue, a partir de dados do presente ou, obviamente, do passado também, avaliar, através da utilização de modelos, por isso o termo modelagem, o que possivelmente pode acontecer no futuro. Uma das formas de você fazer isso é através das árvores de relevância. Se inicia com problemas e necessidades futuras na árvore de relevância, né? Se inicia com definições de problemas e necessidades futuras, e então você identifica o desempenho tecnológico necessário para poder satisfazer essas necessidades. Né? Eu quero atingir um ponto no futuro e eu identifico quais são uh, as necessidades para que eu consiga lograr êxito e atingir essa meta. Você tem uma ideia, as árvores de relevância elas são usadas para analisar situações em que a gente pode identificar diferentes níveis de complexidade ou hierarquia. Então, onde cada nível inferior, sucessivamente, ele envolve uma distinção ou até mesmo subdivisões mais elaboradas. Então você vai, na verdade, fragmentando os tópicos de um grande tema norteador, por exemplo, ou no caso de uma determinada tecnologia que está se tentando prospectar. Você pode utilizar para identificar problemas, você pode utilizar o mesmo para identificar problemas, soluções, deduzir necessidades de desempenho de uma determinada tecnologia, importância dos esforços para aumentar um determinado desempenho tecnológico e assim por diante. Né? Em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que a árvore de relevância ela permite subdividir um tópico amplo em subtópicos, tá? Sendo representados, obviamente, como o próprio nome já diz, na forma de um diagrama em formato de árvore, que é isso que você está vendo aí no slide. O resultado ele é um mapeamento dos vários aspectos críticos, por exemplo, de um sistema ou problema. Tá? Pode ser também um conjunto de soluções possíveis para um determinado problema. Tá? E como técnica prospectiva, gente, os participantes eles imaginam o futuro e buscam identificar as condições necessárias para poder atingir o mesmo. Né? Obviamente que apontando fraquezas a serem dirimidas no alcance, durante a tentativa de alcançar esses objetivos. Então, essa seria a utilização do método de árvore de relevância dentro do sistema de avaliação e sistemas de avaliação e decisão. Ainda falando sobre os métodos, na verdade falando sobre os sistemas de avaliação de decisão, um dos métodos utilizados para tal é o chamado AHP, que significa Analytical Hierarchical Process, ou processo analítico hierárquico. E aí o que vem a ser esse tal de AHP? Em linhas gerais, a gente pode dizer que o AHP é um método que consiste na divisão de um determinado problema, uma vez que a intenção aqui é a tomada de decisão, em níveis hierárquicos, que acaba por facilitar, assim, a compreensão
acaba facilitando a compreensão da análise. Tá? Esse, esse método ele foi desenvolvido para abordagem em inúmeras áreas, tá? Então, tomada de decisões, levando em consideração dados, por exemplo, analíticos em geral. Tá? Então, em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que o AHP ele sistematiza o julgamento em hierarquia, ele cria uma árvore, por exemplo, que é o que você está vendo aí no slide. Ele faz comparações elementares de pares, né? Sintetiza julgamentos destes pares para poder chegar em julgamentos mais amplos, gerais, digamos assim, e com isso conseguir checar se estes julgamentos combinados eles são razoáveis, razoavelmente consistentes, na verdade, né? Entre si. Né? E aí, gente, embora o processo de análise hierárquica, o AHP, né, ele tenha sido criado inicialmente para auxiliar o processo decisório, os autores do mesmo também aplicaram essa metodologia em questões relacionadas à predição de futuro. Tá? Então, baseado no foco de que nada ocorre de maneira totalmente espontânea, mas devido a posições, comportamento ou decisões de múltiplos atores ou situações que convergem na direção do futuro. Então, essa técnica acaba por dar uma perspectiva de casualidade dos processos que fazem parte da construção dos cenários. Tá? Na imagem fica bem fácil identificar os estágios do mesmo, da estrutura, na verdade, do AHP. Né? Então, você consegue perceber aí toda a estrutura hierarquizada, onde eu inicio com a caracterização do problema. Posteriormente, esse problema ele é dividido em critérios relacionados à solução desse problema, por exemplo. E esses critérios também podem se dividir em subcritérios. Se esse problema está diretamente relacionado com uma determinada meta a ser atingida no futuro, você consegue então identificar como que o processo de decisão, como que a possibilidade de robustez na tomada de decisão pode predizer pontos no futuro. Né? Então daí a utilização do método de AHP para prospecção de tecnologia dentro do contexto de tomadas de decisão, né? Então, sistemas de avaliação e tomadas de decisão. Bom, essa análise de impactos cruzados, cara, ou também conhecidas como matriz de impactos cruzados, gente, ela corresponde a um método que engloba uma família de técnicas que visam avaliar a influência que a ocorrência de determinado evento teria sobre as probabilidades de ocorrência de outros eventos. Não é à toa que a mesma ela apresenta-se em uma estrutura conhecida como matriz, né, matriz de comparação, matriz cruzada. O método ele leva em conta a interdependência de várias questões formuladas, por exemplo, possibilitando que o estudo que você está realizando adquira, digamos que um enfoque mais global, mais sistêmico, né? Portanto, mais de acordo com uma visão prospectiva, digamos assim. De forma que essas matrizes, elas foram desenvolvidas em reconhecimento ao fato de que a prospecção de eventos futuros, quando feita isoladamente, ela falha na avaliação dos impactos mútuos que determinados eventos podem ter. Né? E aí, essa abordagem, essa técnica, a técnica de matriz de impactos cruzados, ela é usada como um meio de analisar o futuro à luz de outros futuros possíveis, porque você faz essas comparações. A análise de impacto cruzado, caracteriza-se como uma técnica altamente qualitativa e dependente da opinião
de especialistas, tá? Para poder identificar estimativas significativas da probabilidade de ocorrência de um determinado evento num futuro que está se tentando ou se pretende predizer, digamos assim. De maneira bem resumida, nós podemos dizer que a construção de uma matriz de análise, ela segue a definição de eventos ou tendências que porventura atendam um problema em foco, por exemplo, né? Então eu tenho evento ou tecnologia, né? E aí, como a própria imagem apresenta para você, você teria evento 1, evento 2, evento tecnologia 1, tecnologia 2, tecnologia. E aí, posteriormente a isso, um grupo de especialistas ele é acionado para definir qual a probabilidade inicial de cada uma das tendências ocorrerem de maneira isolada, né? Então, com a possibilidade delas ocorrerem de forma isolada. E aí, posteriormente a isso, estes especialistas ou peritos, eles são questionados sobre a probabilidade dos eventos terem impacto nos demais, né? Então, como que a relação dos mesmos pode influenciar outros eventos? Então, como o exemplo que nós estamos vendo aí, então, se o evento 1 ocorre, qual a probabilidade do evento 2 também ocorrer, né? E assim por diante. Com base nesses dados, acaba sendo construída essa matriz de análise. Tá? Vale ressaltar que situações semelhantes, mas obviamente não na forma de matriz, são feitas em tratamento de dados em prospecção tecnológica. O programa Weka, por exemplo, quando ele faz associações, ele gera resultados de simulações baseadas em algoritmos, obviamente, que te dão avaliação em termos de prospecção semelhante a essa proposta pela análise de impacto cruzado. Tá? Obviamente que as abordagens são diferenciadas, mas também te dá uma noção de como que essas associações elas podem ocorrer na prática. E aí, dentro do tópico métodos descritivos e matrizes, vamos começar falando sobre análise de risco, né? Então, veja, a análise de risco ela nada mais é do que uma abordagem que avalia quais são as principais ameaças e oportunidades que porventura podem afetar o desempenho de um determinado projeto ou a evolução de uma determinada tecnologia e o impacto que seria causado por esses riscos caso eles realmente se concretizassem. Tá? Ou seja, risco nada mais é do que um evento com probabilidade incerta que pode impactar os resultados de um projeto, de um negócio ou de uma tecnologia no processo de maturação. A gente precisa deixar bem claro, gente, que a análise de risco, o objetivo da análise de risco não é tentar prever o futuro. Então, prospecção pura e simples a partir de análise de risco não vai acontecer. No entanto, uma vez que a mesma se propõe a avaliar circunstâncias de eventuais que de repente possam representar ameaças e oportunidades, com impactos relevantes para projetos e investimentos de P&D, por exemplo, acaba que a mesma funciona como um método para predizer situações ou prever situações a curto prazo que possam influenciar no desenvolvimento ou amadurecimento de uma determinada tecnologia. Então, ela não chega a predizer futuro, mas te dá condições para que você consiga atingir metas num ponto longínquo, num ponto no futuro, sem ter que passar por problemas que fariam, obviamente, que você fosse obrigado a descontinuar uma determinada tecnologia ou um determinado projeto de P&D. Tá? Então, por isso, a mesma acaba entrando como uma ferramenta dentro desse contexto geral de métodos e técnicas de prospecção. E aí sim, posteriormente a isso, nós temos o road mapping, como uma abordagem diretamente relacionada com a identificação de caminhos que podem ser tomados quando do processo de desenvolvimento de uma tecnologia. Em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que o roadmap ele possibilita alinhar visões diferentes existentes para uma determinada tecnologia, buscando responder basicamente três questões, né?
que seriam onde estamos, aonde queremos chegar e como, na verdade, a gente vai fazer para chegar lá. E o clássico do road mapping é a estruturação do mesmo na forma de uma visualização gráfica. Para que você possa desenvolver um roadmap bem robusto, a prospecção ela baseia-se em uma quantidade considerável de bases de dados que vão desde as bases patentárias, classicamente comentadas por nós aqui, passando pelas bases bibliográficas de artigos científicos, textos não necessariamente científicos, informações em sites, comunicados, né, as próprias abordagens como a de Delphi ou outras que possam de repente ser utilizadas, um painel de especialistas, todas elas num único sentido, que é definir quais seriam as possíveis rotas de uma ou de umas tecnologias dentro do contexto de uma ICT ou de uma organização. Né? Então, o roadmap ele te dá essa condição. E como eu já citei, o ponto mais marcante do mesmo é a visualização dessas etapas, possíveis etapas a serem cumpridas, na forma de gráficos. Né? Então, são gráficos que mostram justamente a evolução desse processo, já que o roadmap caracteriza-se sim como uma ferramenta de prospecção de altíssimo nível e que traz consigo a possibilidade realmente de identificação rápida, amigável e clara sobre o contexto do processo de evolução com possíveis futuros para uma determinada tecnologia. Não existe receita de bolo, tá? A execução de um determinado roadmap não é coisa fácil, mas certamente, quando bem feito, ele te dá condições de identificar quais são as potencialidades da tua tecnologia e quais seriam os caminhos previsíveis que a mesma pode tomar. E aí o que nós tínhamos para falar sobre métodos e técnicas de prospecção era isso. Espero que de alguma forma tenha contribuído com um pouco mais de esclarecimentos com relação a esse assunto e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Fiquem bem e até a próxima.